Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está aí ouvindo o nosso podcast ou vendo o nosso vídeo no YouTube ou Facebook. Eu estou aqui com o José Augusto Barbosa Cava, ou seja, o Cavinha. E hoje, Cavinha, eu vou perguntar para o senhor um pouquinho sobre como que era as festividades de fim de ano aqui na nossa cidade ou mesmo no interior de São Paulo. Como acontecia o Natal, o Ano Novo, as festas em casa, as festas na rua, enfim, faz um resumão aí pra gente entender um pouquinho melhor como que eram as festividades antigamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre um prazer estar aqui mais uma vez contando um pouco das histórias da nossa cidade. E sobre as festividades de final de ano, ou seja, Natal e o primeiro de ano também, são poucas coisas, me lembro de alguns fatos que a gente vai contar aqui agora, para que as pessoas tenham uma ideia de como era antigamente e como as festas são nos dias de hoje. A cidade, assim, véspera de Natal e até depois do primeiro de ano, normalmente essas ruas eram de terra, não tinham asfalto. Isso eu estou falando bem mais antigamente. Isso antes da década de 56, ou melhor, da década de 50, 56, 57, quando foi asfaltada a cidade. Então, as ruas eram de terra. Ou seja, se fosse nos dias de hoje, por exemplo, muita chuva, muito barro. Mas a cidade era, assim, pouco enfeitada, não tinha os recursos que existem hoje, com tanta tecnologia. O que é que se fazia? Cortavam-se varas de bambu, aqueles bambus finos e compridos, ficavam assim numa esquina, uma vareta, do outro lado a outra, unia em cima, amarrava, fazia um arco e ali se pinturavam bandeirinhas de papel crepom, de todas as cores. Esse era o enfeite que existia nas ruas mais do centro, e nada mais do que isso. O jardim tinha aquela iluminação muito fraca, mas era iluminado. E no Natal, por exemplo, aqui em Bariri existiam duas lojas que vendiam brinquedos. Era o Bazar 15, que ainda existe até hoje, só que com outro tipo mais, já mudou os artigos que são vendidos ali. Nessa época, a loja era do seu José Cabab, né? E era uma loja tradicional, vendia tecidos, armarinhos e outras coisas, e também brinquedos. Brinquedos tinha assim o ano todo, mas quando chegava no final do ano, ele comprava muito brinquedo. Era a única loja. Eu disse duas. Sim, existia a loja que chamava-se o Bon Marché, do Sr. João Sabá e família. Aquele sobradão que fica na Rua 7, né, aquele prédio maravilhoso que ainda está ali até hoje. Mas ele tinha, assim, alguns brinquedos. Agora, a loja 15, o Bazar 15, melhor dizendo, era muita coisa, muita coisa. E nas duas portas da frente para a Avenida 15, ele colocava uma gradezinha na porta e o mostruário dos brinquedos ficava dentro da loja, naturalmente. E a gente era o dia inteiro, criançada ali na frente, olhando, né? Eu digo porque eu fiz isso também. E eram brinquedos da época, bonecas, bicicletas de 3 rodas, carrinhos, enfim, os brinquedos que existiam para aquela época. Mas olha, quase que fechava a rua, principalmente no período da tarde. E à noite também ficava aberto, na mesma coisa que o comércio fica aberto hoje, naquela época também ficava. Mas o volume maior sempre foi ali. E, na verdade, todos os elementos daquela família, inclusive a matrona, a Dona Maria, que me lembro perfeitamente dela, ficavam na loja. Todos ajudavam a vender, vigiar, né? E então essa era a única loja que realmente vendia muita coisa. Ainda lembrando um pouco da loja 15 que nós dissemos, né? Um fato que ocorria sempre. Muitas crianças que não tinham, cujos pais não tinham condições de comprar um brinquedo que eles desejavam, principalmente as meninas, ali estavam expostas muitas bonecas de vários tipos, né, vários tamanhos, e umas muito chiques, muito bem feitas. Eram artigos muito bons naquela época também, eram brinquedos muito bons, enfim.
E muitas dessas crianças que não tinham condições, eu digo principalmente meninas, porque eu era testemunha disso, né? Os donos da loja, o Jorge, infelizmente já não está mais aqui, a gente conversava muito nessa época, e ele dizia o seguinte, que muitas crianças, principalmente as meninas, como eu disse, ficavam doentes, às vezes até com febre, porque elas queriam um determinado brinquedo e os pais não tinham realmente condições de comprar. E o Jorge tinha muita sensibilidade, assim como a dona Nájila, melhor dizendo, a avó de Maria, né, Dona Maria, eles tinham assim, muita sensibilidade e em muitos casos eles pegavam o endereço das crianças e muito assim na surdina, porque eles não poderiam também, não tinham condições de dar tantos presentes assim. Mas as que mais eram afetadas e que realmente precisavam até ser medicadas porque dava febre. Imagine você, a criança querer um brinquedo e não poder comprar, saber que o pai e a mãe não vai poder comprar. Enfim, eles acabavam dando. E um outro fato que eu esqueci, sempre havia o Natal dos Pobres. E a prefeitura e todas as entidades de caridade se uniam, o comércio, as indústrias, as pessoas que tinham mais posses colaboravam, faziam cestas de Natal e também compravam brinquedos de não tanta qualidade, e isso tudo era entregue. Eu digo isso porque meu pai participou disso, eu também assisti isso. A entrega era sempre feita ali onde é o parquinho, o parque AIMEI 1, e ali formavam filas enormes no dia do Natal, e quando as pessoas recebiam, era uma cesta, dizia-se uma sacola, naquela época falava-se sacola, que vem a ser praticamente uma cesta básica. E as crianças recebiam ali, meninas bonequinhas, os meninos carrinhos, mas não ficavam sem brinquedo. E dentro de casa era normalmente como ocorre hoje. Só que as famílias se uniam muito mais do que hoje. E eram famílias grandes, né? As pessoas que moravam fora, todas vinham para a cidade e passavam esse final ou melhor, essa festa de Natal, que era no dia 25, enfim. Outra coisa que sempre existiu era a Missa do Galo, que era a missa meia-noite, né? De 24 para 25, que também era muito concorrida, um coral muito bonito que a igreja tinha, e a igreja velha, né, que tinha, lotava, e essas eram as festividades da noite de Natal. E a comilança, Cavinha? Hoje em dia a gente tem o costume, as famílias se unem, pudim, manjar, tender. Como que era a comilança antigamente? Ainda mais no sítio, né? Porque ele era outra época, né? Uma outra forma de fazer comida. Como que acontecia? Da seguinte forma, normalmente no almoço do Natal nunca faltava leitoa. Isso e frango assado. Isso eram duas carnes que tinham muito. Ainda nessa época que eu estou dizendo, não tinha-se tanto o costume do churrasco. Era mais a leitoa, um belo arroz temperado, sempre tinha salada, frango assado, frango recheado assado, e outras coisas assim, mais simples. E os doces eram todos doces caseiros feitos pelas pessoas da família. Não existiam doces prontos, bolos e etc. Cada um fazia um prato e montava-se uma bela mesa. E na noite, eu me lembro bem, eu passava sempre a noite do Natal na casa dos meus avós, no sítio. E ali tinha o que tinha hoje ainda, castanha, avelãs. Castanha e avelã nunca faltava. E doces caseiros, né, sequilho, suspiro, que fazia muito também, e doces comuns para aquela época. Essas eram as comidas, a comilança, como você disse, da noite da festa do Natal. No dia seguinte, é uma coisa que eu gostaria de dizer, as crianças que ainda acreditavam em Papai Noel, né, não viam a hora de amanhecer o dia para ganhar o seu presente, porque o presente não era entregue na noite do Natal. Geralmente os pais deixavam no quarto, né, e eu me lembro bem disso, e a gente acordava ali com aquela felicidade de ver o brinquedo que a gente tinha escolhido e pedido. E então no domingo, só terminando a festa do Natal,
no domingo mesmo, no dia 25, enquanto os pais e as mães estavam aprontando o almoço, nós, as crianças, estávamos todos brincando com os nossos brinquedos. E era uma diversão muito gostosa, porque era uma festa realmente, como é até hoje. E eram surpresas, né? A gente não sabia o que ia ganhar, ou a gente pedia e quase nem sempre ganhava-se o presente que a gente queria. Mas de qualquer forma, a gente brincava. E também a gente tem agora, né, essa semana aqui, a nossa virada de ano, a véspera do ano novo, o ano novo de fato. Como que acontecia isso nos tempos antigos aqui da nossa cidade? Para a festa do final do ano, repetia-se novamente as mesmas comidas, era tudo igual, e as famílias também se encontravam. O principal, como ainda até hoje, era a noite do Natal, mas no primeiro de ano também era muito gostoso. E tinha uma novidade, alguma diferença da noite do Natal. As crianças naquela época costumavam pedir, já a partir da meia-noite, né, quando já passava do 31 para dia 1º, isso eu estou dizendo quando eu era criança, que depois de adulto as coisas modificaram bastante. Mas existia muito, e eu acredito que hoje já não exista mais, pelo menos o ano passado e o ano retrasado já não vi mais. As crianças baterem nas portas dos vizinhos e pela cidade também, pedindo o bom princípio de ano bom. O que era isso? As crianças pediam, iam na casa dos parentes, dos conhecidos, dos amigos, e geralmente as famílias tinham ali, davam moedas, algum dinheiro muito pouco, mas sempre davam balas, doces, né, e alguma guloseima, como as crianças pediam com a mão assim, em sinal de amém, de respeito. Bom princípio de ano bom. Quero vir pegar o bom princípio de ano bom. Isso era o que se fazia no dia 1º de janeiro. Já mudando muitos anos depois, isso aí pelo menos não vejo mais. O meu pai, por exemplo, ficava na casa, ele comprava bala, biscoitos e ficava ali na varanda da casa esperando a garotada, que geralmente eram muitos, né? Então tinha que dividir isso. E era uma festa realmente. E nós também saímos pela vizinhança pedindo o nosso bom princípio de ano bom. Eu estou dizendo dessa forma porque era como se dizia. Eu vim pedir o bom princípio de ano bom. E depois os anos passaram e as festas do 1º de ano, já adulto, eram muitos fogos que se soltavam também. E depois, pelo menos na década de 70, entre as décadas de 70 e 80, aqui na cidade, a cidade já era asfaltada, tudo nessa época, e aqui na Cláudio Honor Barbieri, onde hoje ainda é o Bar do Luizinho, mesmo antes dessa festa, todo final de semana a moçada, né, os jovens se reuniam, porque não tinham, o Bariri nunca teve nada assim muito especial para a juventude. Então as juventudes se reuniam aí na frente do Bar do Luizinho, avançando um pouco na lateral da rua Tiradentes, onde nós estamos, e mais para descendo um pouco na Cláudio Honor também. Lotava, os jovens, a juventude todinha de Bariri estava ali. E tinha sempre música ao vivo, e na noite do Natal também eles se reuniam dessa forma. Agora, na noite da passagem de ano, depois dos fogos e etc., tinha uma quebradeira de garrafas, era um horror. Mas assim, nunca ninguém se feriu. Mas a polícia sempre estava de olho por uma briga, né? Sempre esteve assim, era policiada. E as pessoas, as famílias que moravam aqui no entorno, reclamavam, mas não tinha para quem reclamar. Como é que você vai segurar centenas e centenas de jovens, né? Que não estavam, na realidade, não estavam fazendo nada de errado, mas estavam festejando, dançando, cantando alto. Mas na noite do 1º de ano, da passagem, a quebradeira de garrafa era terrível. Tanto que, no dia seguinte, logo de manhã, a partir da madrugada, a prefeitura já punha funcionários e que não tinha como evitar, né? Não tinha como evitar, para recolher, varrer e lavar a sujeira que era feita. Assim que eram as noites de final de ano aqui em Bariri.
E qual que era a cerveja? Era A garrafa? Antártica é garrafa, só garrafa. Garrafa de essas Garrafa de 2, 3 copos, não sei quantos copos é uma garrafa. 600 ml da onça. Era a Brahma e a Antártica, as únicas que tinha, né? Você acha que a galera quebrava as garrafas por quê? E outra coisa, comprava muito champanhe. Champanhe nacional, né? Que era um preço razoável, né? Nem tanto, mas, nossa, o pessoal quebrava muito. É um vidro grosso, né? Você imagina, ficava um tapete, gente. Sem mentira. De vidro, né? Aí interrompia lá, interrompia aqui e fazia limpeza nas duas laterais aqui na dágua. Um trecho curto aqui da Tiradentes. Mas aí da esquina, passando o bar do vizinho até, meu Deus do céu. São meses ali furando o pneu do carro. Com certeza. Sim. Mas nunca teve assim violência, viu? Eu não me lembro disso. E para você que gostou de ouvir mais essa história aí que o Cavinha trouxe, como era o Natal, a virada do ano, para você ter uma boa virada de ano, deixa o like, se inscreve no canal aí, compartilha com seus amigos e a gente vai encerrando por aqui. Eu vou dando meu tchau, tchau e agora eu vou deixar o Cavinha encerrar. Agradeço muito mais essa oportunidade, isso era o que eu lembrava, mas eu quero deixar aqui a todos os que estão nos vendo e nos ouvindo, que Deus nos abençoe para o próximo ano, que seja um ano de paz, de saúde, principalmente de muita saúde a todos. São os votos nossos aqui do nosso Museu Mário Fava. Murilo, Giovanni, Cavinha, a nossa associação, desejamos a todos um ano muito próspero, mas principalmente com muita saúde.